Bom dia. Ok. Eu sei que eles querem. Eles querem. Mas eu prometo, acho que essa semana eu vou desaparecer com aquele microfone. Meus queridos, bom dia. Obrigado pelo café, os grupos que prepararam o café, delicioso café, com tanto capricho. Ontem estive aqui à tarde, tinha a igreja aberta, a cozinha fechada, a porta aqui, que dá acesso, essa porta aqui do hall. Aí olhei, tinha 2 irmãos preparando suco pra gente, ontem, com todo capricho ontem, adiantando a polpa de suco de fruta, né? Então achei maravilhoso isso, tanto carinho, deixaram suas casas, vieram aqui trabalhar para oferecer o café para a gente. Então quero agradecer pelo café. Bem, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta aos Romanos, carta que nós estamos estudando, capítulo 12. Nós estamos no capítulo 12. Então, essa carta tem uma dobradiça. A gente sabe para que servem as dobradiças, né? As dobradiças servem para que as portas se abram e fechem, né? Então, essa dobradiça está nos versículos 1 e 2, nós já passamos por eles, onde Paulo escreveu: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus. Essa expressão misericórdia de Deus aponta para os 11 primeiros capítulos da carta. Éramos pecadores, inimigos de Deus, transgressores da lei de Deus, todos nós, mas Deus, riquíssimo em misericórdia, Ele não considerou o nosso pecado, não nos deu o salário que merecíamos, mas pela graça Ele enviou Jesus, que no Calvário Ele nos substituiu. Ele assumiu os nossos pecados e Ele nos deu, imputou a nós a sua justiça. Nós fomos então declarados justos. É a doutrina da justificação. Foram as misericórdias de Deus. Lembra disso? Então, essa primeira parte de Romanos 12 aponta para o passado da carta, os 11 primeiros capítulos. E a leitura seguinte diz: que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Essa parte do versículo primeiro vai apontar para os 5 últimos capítulos, quando vai dizer que agora nós que fomos alvos dessas misericórdias de Deus, como devemos viver. O que significa viver como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós já aprendemos nos versículos 3 a 8 que isso significa trabalhar na igreja, conforme nossos dons. Trabalhar na igreja, oferecer o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, significa usar os dons que Deus deu para você, ou um dom, pelo menos um dom você tem. Então significa você trabalhar para a edificação do corpo. E agora, daí para frente, especialmente agora dos versículos de 9 a 21, Paulo vai falar sobre como deve ser os nossos relacionamentos. Ele começa falando dos nossos relacionamentos na igreja, e a gente precisa voltar um pouquinho para o contexto dessa carta. Paulo escreveu a igreja de Roma, a igreja na capital do Império Romano. Não foi o fundador, ele não conhecia aquela igreja ainda, ele tinha desejo de estar ali. É bem verdade que a tônica da carta ela é missionária. Ele queria apoio missionário para evangelizar na Espanha, nas regiões da Espanha, mas Paulo é um apóstolo, como nós vimos hoje, é um apóstolo de Cristo,
E aquela igreja era composta de judeus e gentios. E a gente conhece que judeus e gentios, eles não se davam bem. Havia um ódio mútuo. Eu digo até principalmente dos judeus, que consideravam os gentios como combustível, como lenha para o inferno, né? Combustível para o inferno. E agora eles se converteram, eles que se odiavam, eles se converteram e estavam agora nas igrejas neotestamentárias. E agora em Roma, judeus e gentios estavam juntos ali. Então o apóstolo Paulo aproveita para falar assim, a aplicação do que significa oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele vai dizer com relação aos relacionamentos na igreja, e depois ele vai falar também dos relacionamentos fora da igreja, com os de fora, com aqueles que perseguem a igreja. Era um período de perseguição também. A igreja estava sendo perseguida. Naquela época, o apóstolo Paulo escreveu esta carta, os cristãos eram perseguidos pelos judeus. Então ele diz como deveria ser esse relacionamento com os perseguidores, tá bom? E aí cobre esse capítulo 12, de 9 a 21. Vamos ler? Escrevendo aqueles irmãos, aquela igreja, composta de judeus e gentios. Eles eram ex-inimigos, e agora ele diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Querido, ajuda-nos agora no entendimento da Tua palavra. Abra os nossos olhos, os nossos corações. Ilumina as nossas mentes para entendermos a palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não ficarmos longe daquilo que o Senhor revelou para nós, nem acrescentarmos aquilo que o Senhor não quis dizer. Pedimos isso no nome de Jesus, e que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Deus, rocha minha, Senhor meu. Amém. Bom, esse texto nós temos vários mandamentos, pequenos mandamentos. São mais de 20, são 24 ou 25. É um bom desafio para você saber quantos mandamentos, descobrir quantos mandamentos nós temos aqui. E todos esses mandamentos, os estudiosos concordam que tem a ver com a primeira expressão do versículo 9, ou o primeiro mandamento do versículo 9. Tudo tem a ver com a questão do amor sincero.
Nesta manhã quero chamar a atenção de vocês para os 3 primeiros imperativos, apenas para o versículo 9. Apenas o versículo 9, tá bem? Nós temos bastante coisas aqui. E o versículo 9, a questão do amor sincero, o amor não fingido, ele vai depois nos ajudar a interpretar o restante do texto. Essa é a primeira exortação. O amor deve ser sincero. O amor deve ser sem hipocrisia. A palavra grega significa isso, sem hipocrisia. Se você tem uma versão escrita sem hipocrisia, ela está literalmente, ela traduz literalmente ao que o texto grego diz. Sem hipocrisia, o amor tem que ser franco, sincero, sem fingimento. Nós não podemos ser falsos ao lidar com os nossos irmãos, nem com as outras pessoas. Nós não podemos nos apresentar assim, educados, prestativos e amorosos por fora, mas ao mesmo tempo desprezar a pessoa no coração. Quando ela vai embora, a gente ri da pessoa, zombar da pessoa, zombar em casa. A gente diz que ama, abraça forte. A pessoa se sente tão querida, tão amada, mas depois você diz para alguém, ou diz na sua casa, diz que aquela pessoa não tem nenhum valor para você. Isso é hipocrisia. A palavra grega para hipocrisia, ela é Hipócrates. É o ator. É um ator. O hipócrita é um ator. Então, nós vemos nos filmes, nas séries. Então, nós temos o ator. Num determinado filme, ele é rico e ele é forte. No outro filme, ele já está idoso e doente. No outro, ele morre. No outro, ele mata. Num, ele é bom. No outro, ele é mau. Então, ele é o ator. Ele está fingindo, ele está representando. E a gente chora. Às vezes consegue convencer a gente. E às vezes ficamos com raiva dele. Ele é um ator, consegue enganar a gente. Esse é o bom ator. No entanto, a igreja não é um teatro. Isso aqui, não digo só isso aqui, mas isso aqui não é um palco. O amor não é teatro, porque não deve haver amor com hipocrisia, simulação, motivos ocultos. Mas deve haver o amor que dá afeto, que não é egoísta. É o amor sincero. A palavra sinceridade ou sincero também tem a ver com a questão da origem dessa palavra. Porque o ator, na época de Paulo, quando ele representava, ele colocava uma máscara de cera. E aí ele representava ou um rico, ou um pobre, ou um doente. Mas depois ele tirava a cera do rosto e ficava sem cera. Sem cera, ele ficava sincero. Uma máscara de simpatia pode esconder um coração difamador, mal intencionado e perverso. E quando pensamos num gesto hipócrita, a gente lembra de Judas Iscariotes. O que ele fez? Ele traiu o Senhor com um beijo. Nós beijamos as pessoas como prova de carinho, de amor, afeição à pessoa. Judas fez isso. Mas ele traiu, um beijo de traição. Por dentro do seu coração estava a ganância, a perversidade. Estava atitudes satânicas no seu coração. Por isso que o Senhor Jesus falou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem. O amor sincero, queridos, não é uma mera emoção, mas atitudes. Se você ama, você fará
alguma coisa. Esse texto vai falar sobre isso, porque hoje nós vivemos com amor como sentimento. Eu amo, eu sinto que eu amo, como eu amo você no meu coração, as músicas, as artes representando isso. Mas o amor na Bíblia, o amor é atitudes. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou e doou. E Deus deu provas, Ele deu o que Ele tinha de melhor, Ele deu o seu Filho, Ele deu a si próprio. Então, a receita desse amor sincero, tem muitos ingredientes. Tem vários aqui no texto, os ingredientes. Vamos ver 2 apenas, tá bom? O primeiro ingrediente do amor sincero é o discernimento. Aliás, vamos ver só esse, discernimento. Vocês vão entender bem, discernimento. Versículo 9 diz, odeiem o que é mal e apegue-se o que é bom. Interessante. Paulo está falando de amor sincero, e ele está falando de ódio. Começa a falar de ódio, tem que odiar. Quem ama com sinceridade odeia. Olha aí, é isso mesmo. O crente deve amar e odiar com a mesma intensidade. Não temos como amar direito sem odiar também. Nosso amor precisa ser leal à vontade de Deus. Temos que odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. O crente deve apegar-se ao bem e abominar o mal com todas as forças da sua alma. Precisa ver a infinita beleza da santidade e a infinita maldição do pecado. A Bíblia é viva, que é uma paráfrase, diz, odeiem tudo aquilo que está errado, coloquem-se ao lado do bem. Então, nós temos aqui, na verdade, nesse mandamento, nós temos 2 mandamentos. O primeiro é, o amor exige que odiemos o que é mal. Odiar é não gostar, detestar, ter horror, aborrecer, conforme algumas versões estão dizendo. Alguém poderia dizer assim, pastor, como se fosse uma grande virtude, pastor, eu não tenho ódio no meu coração. Mas segundo Deus, você deveria ter. Pastor, não tenho ódio. Deveria ter. Deus manda que haja ódio no seu coração, no seu e no meu. Interessante, tem que ter ódio no amor sincero. O amor não pode ser cego. Mal aqui é tudo aquilo que é contrário à santidade, o caráter e a lei de Deus. Há necessidade de termos, então, esse discernimento para separar o bem do mal. Esse texto diz assim, não aprove aquilo que Deus odeia. Não aprove o que Deus reprova. E a pergunta é, como eu sei... como eu descubro aquilo que Deus odeia? Vários textos. Você pega os 10 mandamentos, por exemplo, lá em Êxodo 20, de 1 a 17. Eu vou só citar, não dá tempo para a gente trabalhar os textos, né? Mas Deus odeia o assassinato, Deus odeia o adultério. Está lá, é o que eu amo. A idolatria, Deus vai dizer o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Está lá, está no texto. Também Romanos capítulo 1, 18 a 32, é uma outra lista boa para a gente ver. 1 Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas 5, 19 a 21, 2 Timóteo 3, de 1 a 7, não vamos estudar esse texto. Apocalipse 21, de 7 a 8, você vai ver. Então tem várias coisas que... Por exemplo, lá em Provérbios 6, 16 a 19, diz, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Ou seja, Deus odeia a soberba, a mentira. Deus odeia não sei se, pistoleiro, aquele que recebe dinheiro para matar uma pessoa, matar o inocente, aquele que traça planos perversos, falsa testemunha, quem provoca discórdia entre irmãos. Então Deus odeia essas coisas.
A Bíblia diz. E nós não podemos amar essas coisas. Entendeu? Dizer que Deus e a gente abrigar a pessoa e dizer, colocar tudo debaixo do guarda-chuva do amor. Nós temos que amar. Deus é amor. Aliás, é um péssimo, a pessoa não conhece. Tem que estudar um pouquinho os atributos de Deus, a pessoa de Deus, né? Os atributos são todos equilibrados, e Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santo. Pessoas vão para o inferno, Deus castiga pessoas, é verdade, Deus disciplina a gente, então a gente pensa, não, Deus é amor, ele é como um pai que deixa o filho fazer qualquer coisa. Não, Deus não é assim. Deus ama mesmo. A gente tem que tomar cuidado também, aqui um alerta para a gente não ter uma espécie de corporativismo. É um corporativismo entre nós, dizendo assim, isso aqui é pecado até que isso não caia na minha casa, na minha família. Nós tivemos uma assembleia aqui difícil domingo passado. Nós tivemos exclusões aqui. Por abandono, tivemos exclusões por causa de divórcio aqui. Então está tudo bem, a gente faz isso. Até que acontece dentro da casa da gente, ou na família da gente, ou com uma pessoa muito amiga. Aí não, aí a gente já trata diferente. Não, não é assim. Nós devemos ter, é a mesma coisa. Está errado, é um mal, então não importa. Se aconteceu na minha família, entre os meus amigos e até nos meus mantenedores, eu vou agir de acordo com a verdade, de acordo com a verdade. Nós temos a tendência de ignorar o mal nas pessoas que amamos, mas isso não está certo. Então, por exemplo, a gente vê muito isso na política, né? Hoje em dia, né? Então, diz assim, o meu presidente é aquele que está preso. Ele que tinha que voltar ao poder, ele tem que voltar. E eu não vejo nada errado nele. Ignora-se tudo que ele fez, não, esse é o meu presidente. Ele não tem defeito nenhum. Tem isso? O outro diz, não, o meu presidente é o que está atualmente, ele está governando. E também fecha os olhos para as coisas que diz, coisas erradas que faz, e está dizendo, não, eu fechei com ele, ele ok? Não tem defeito nenhum, ok? Tem muita gente caindo nesses erros. Tem um versículo de Satanás, do capeta. O capiroto tem uma Bíblia, e a Bíblia é maior que a nossa, e tem um versículo dele que diz o seguinte, amigo meu não tem defeito, inimigo, se não tiver, eu ponho. Ok? Isso não pode haver na igreja. O corporativismo cega. O corporativismo é a defesa exclusiva dos próprios interesses profissionais, a despeito de qualquer coisa, espírito de corpo ou de grupo que está acima do bem e do mal. Então, nesse sentido, é terrível essa ideia de mexeu com um, mexeu com todos. Se um que foi mexido, né, ele está errado. E a gente vai corporativamente abrigar o erro. Nós devemos ter, queridos, a virtude de dizer para os nossos queridos, nós amamos, sejam familiares, amigos, querido, isso aqui está errado e eu não concordo com isso. Isso, você é muito meu amigo, eu te amo. Mesmo a gente correndo o risco de perder o amigo, não tem problema. Quantos amigos você já perdeu assim, falando a verdade para ele? Eu já perdi muitos. Já perdi muitos amigos, porque falei a verdade para ele amorosamente. Perdi muitos e continuo perdendo. Até o final da vida eu vou perder muitos. Vai ser maior do que essa igreja aqui. O número de ex-amigos. Errados. Errados. Mateus 18, de 15 a 17, diz, se o teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ouvir, você ganhou seu irmão, mas se ele não ouvir,
Mas se ele não o ouvir, leve 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, de 9 a 13, o apóstolo Paulo escrevendo sobre um pecado na igreja de Corinto, uma pessoa que estava mantendo relacionamento sexual com a sua madrasta, e a igreja sabia disso, a igreja não fazia nada, e aí Paulo diz assim no versículo 11, mas agora estou lhes escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão, com tais pessoas vocês nem devem comer. Irmãos, que está dizendo, você não coma, ele é crente, ele se diz crente, mas ele está em pecado, ele ama o pecado, ele não se arrependeu, considere gentil e publicano, nem coma com ele. A igreja desligou, a igreja excluiu. Pastor, mas isso é muito duro, que igreja sem amor é essa? Olha só, a igreja, o amor da igreja é regulado pelo próprio Deus. Deus fala, considera o gentil e publicano mesmo, a pessoa tem que sentir. Como é triste estar longe do convívio de Deus, dos irmãos, dos melhores amigos, a pessoa tem que sentir. E aqui nós temos um problema sério na igreja, né? Quando a gente toma essas decisões aqui na igreja, é que aí tem sempre aqueles irmãos que querem ser melhores do que Deus. Esse é o perigo, a gente quer ser melhor do que Deus. E sai abraçado com a pessoa ainda. E vem cá, meu querido, vem cá, meu irmão. E ele diz, não, só tem uma pessoa que me ama naquela igreja, fulano, que ainda me leva para casa, ainda reparte a comida comigo, ainda caminha comigo. Agora eu estou num novo relacionamento, e eu fui acolhido, esse que me ama. Mas não ama conforme Deus, está querendo ser melhor do que Deus, porque Deus fala, a pessoa está no pecado, ela vive no pecado, se diz crente, deixa a pessoa para lá. Você deve orar por ela, você deve confrontá-la sim, mas não conviver com ela. Não são várias vezes que queremos ser mais sábios e melhores do que Deus. O filho pródigo, quando voltou arrependido, dizendo, eu não mereço ser filho. A Bíblia lá fala da igreja de Tiatira, uma igreja cheia de virtudes, pastor Ackley pregou sobre ela, e diz, conheço as tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço, a tua perseverança, sei que as tuas últimas obras são numerosas, mais numerosas que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, que se diz profetiza. E aí vai uma igreja cheia de virtude, mas uma igreja tolerante para com o pecado. Toleras, não vamos amar, temos que amar a pessoa. Toleras. Em segundo lugar, o amor sincero exige que nos apeguemos ao bem. Apegar-se significa colar, unir-se intimamente, grudar, estar soldado. É a mesma palavra para a união do casal, está colado, cimentado. Significa seguir fielmente o que é correto, seguir como uma regra inegociável de vida. Isto é uma demonstração poderosa do amor sincero de Deus. Então, amor sincero significa odiar o mal, aborrecer o mal, denunciar o mal, mas significa também apegar-se ao bem. Então hoje, as pessoas colocam tudo debaixo do guarda-chuva do amor, mais uma vez eu digo, né? Disciplina dos filhos, né? Não disciplina. O maior problema de disciplina dos filhos que eu estou vendo, que eu vejo principalmente aqui na igreja e na minha casa, são os avós. Eu disse que a minha mãe, a sandália havaiana cantava do meu tupete até a sola do pé. Não tinha mamãe, mas ela fala, Ruíde, eu só fico triste com você porque você corrige as crianças. Você usa vara. Vitamina V. Tem que ter em casa, vitamina V. Tem que ter B12, A, B e V. Tem que ter. Por quê? Porque Deus manda. Porque Deus castiga os seus filhos. Em 1 Reis, diz que o rei Davi tinha um filho perverso, chamado Adonias, mas diz que ele nunca perguntava por que ele agia assim, nunca confrontava o filho. Qualquer amor que tenha medo de confrontar o ser amado não é amor verdadeiro, mas um desejo egoísta de ser amado. Esse tipo de amor egoísta teme fazer o que é certo por medo de perder a afeição do ser amado. Isso transforma a pessoa amada num ídolo.
como se a pessoa dissesse, eu faço tudo o que puder para que ele continue me amando, então não vou corrigir. Eu quero que meu filho me ame, então nunca vou dar uma palmada nele, né? Então tem pais orgulhosos que dizem, eu nunca precisei dar uma palmada num filho. Eu digo, que pai tolo você é. Porque Deus manda dar. E não tem filho, nenhum de nós que nunca desobedeceu, ninguém, todos somos pecadores, não tem ninguém que nunca passou pela vida sem merecer castigo. A disciplina na igreja também. Deus não espera que abracemos o mal dos nossos irmãos, mas que o confrontemos. Se você ama de verdade, você irá confrontá-lo amorosamente, com um tom firme, claro e amoroso. A mesma coisa com o homossexualismo. Então hoje tem igrejas, e isso vai ter. Macaé, eu já sei aonde a igreja batista que vai começar a aceitar o homossexual como membro sem arrependimento, eu já sei. Já contei para o pastor Acre qual a igreja, se vocês quiserem, pergunta a ele. Mas a Bíblia diz que o homossexualismo é pecado. Ele é antinatural. A maior expressão de amor que nós devemos ter para com o homossexual é pregar o evangelho de Jesus para que ele seja transformado pelo poder de Deus, mediante arrependimento. Essa é a maior prova de amor. Mas a Bíblia não diz para a gente jogar pedra, a Bíblia não diz para a gente maltratá-lo, mas a Bíblia diz para a gente não achar que o que Deus fala que é mal, que isso é bom, e que a gente ama mais do que a Deus, e a gente traz a pessoa para cá e está tudo bem. Querido, nós temos que ter discernimento. Nós não somos como aquele automóvel tetrafuel, que aceita 4 tipos de combustível diferentes, e ele não reclama de nada. Coloca gasolina batizada brasileira, ele bebe. Coloca uma gasolina pura, ele bebe. Gás, ele aceita. Álcool, aí ele vibra, né? Ele gosta. Não, nós não somos assim. Nós temos que ter discernimento. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Oferecer o corpo como sacrifício vivo a Deus significa obedecer esses mandamentos. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal e apegue-se o que é bom. É assim que você deve viver. Você obedece esses mandamentos. Você consegue ver na sua vida os efeitos de uma pessoa transformada pela graça de Cristo. Você ama a Deus e a seus irmãos. Esse amor é sincero. Esse amor é prático. Ou não passa de um sentimento. Você foi salvo pelas misericórdias de Deus. E precisa ser santo pelas misericórdias de Deus, porque essas coisas que nós vamos tratar, esses mandamentos, eles são muito difíceis. Temos que ter amor sincero no nosso coração, e esse amor sincero envolve odiar o mal e apegar-se ao bem. Como está o seu coração? Querido, quem é aquele que prova, sonda e conhece os nossos corações? Quem é? Podemos esconder qualquer coisa do Senhor? Que tal levar tudo isso a sério e corrigir o nosso coração pela palavra de Deus? Eu creio que Deus nos dará, a partir de hoje, nessas posições, uma oportunidade para avaliarmos o nosso amor. Se ele é puro, sincero, verdadeiro, ou se é um amor corrompido. Bom? Que o Senhor nos ajude e nos dê a graça de não vivemos como nós achamos, como nós pensamos, mas vivemos como a palavra de Deus nos diz que devamos viver. Amém. Vamos orar? Querido Deus, eu estou seguro de que essas coisas são dificílimas. Eu não prego como se eu tivesse alcançado essas coisas, mas eu prego como alguém tremendo diante do Senhor e carente das tuas misericórdias para viver assim. Eu e os meus irmãos precisamos de discernimento, ó Deus, para nos apegarmos àquilo que é bom, aquilo que é santo, aquilo que é honesto, aquilo que agrada o Senhor,
ó Deus, e odiarmos, ó Deus, e nos horrorizarmos diante do mal, daquilo que aflige o Senhor, daquilo que o Senhor não aprova. Nós não podemos aprovar o que o Senhor reprova. Nós não podemos reprovar aquilo que o Senhor aprova. Nos dê discernimento, ó Deus. Nós rogamos isso no nome de Jesus. Amém.